Marcos 10, de 17 a 22. Sempre que eu ler um texto aqui, ele está na versão NVI em português. Se por acaso eu for ler algum texto em outra versão, eu vou te avisar, essa é a versão João Ferreira de Almeida, ou se for espanhol, a versão Reina Valera, que é a única que eu conheço. Então, o nosso combinado aqui, sempre a versão NVI, Nova Versão Internacional, amém? Diz assim o texto bíblico: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse é o texto que a gente não fala amém no final, porque não parece que acabou bem, né? Um texto que fala assim: mas o carinha lá não entendeu, né, a mensagem. Eu tenho dito aqui, desde o nosso primeiro encontro, nosso primeiro culto, há quase 3 meses já, né? Quem lembra qual foi o primeiro culto? Qual foi o tema? A Torre Reta. Não. Sério? Então, tá ligeiro. Eu ia falar assim, não, foi só para te pegar, mas não foi não. Eu errei mesmo. Qual foi o primeiro, você lembra? Foi das raízes? Então tá. Então o nosso segundo, eu tenho sempre dito, batido na mesma tecla. O Evangelho não tem a intenção de validar o nosso ego. Ele opera mais como uma lâmina cirúrgica que expõe as nossas ilusões, a nossa autossuficiência e principalmente o pecado que existe dentro de nós. Mas pastor, eu sou salvo, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, então eu não sou um pecador, faço parte da comunhão dos santos. Sim, mas isso não quer dizer que o pecado deixou de habitar na nossa carne, na nossa porção humana. Então nós continuamos inclinados ao pecado, e se não tivermos o cuidado de estarmos constantemente conectados à videira, conectados a Jesus, existe uma possibilidade muito grande de nós nos entregarmos ao pecado, à maldade e todas essas ilusões que a vida comum terrena nos oferece. O Evangelho, ele desmascara também os ídolos ocultos do nosso coração. E isso é um ponto-chave. Temos ídolos escondidos no nosso coração. Temos a ilusão de uma autoimagem, a forma como nós enxergamos a nós mesmos. E eu sempre digo que nós pensamos partes da palavra bíblica, partes do Evangelho, para justificar pequenos pecados e pequenas idolatrias. Por exemplo, Jesus disse: ama o teu próximo como ama a si mesmo, a ti mesmo. E aí nós usamos esse texto para bater o pé e dizer: eu me amo, porque Jesus mandou eu me amar. Eu tenho que ter amor próprio, mas esse mesmo Jesus é o que fala para a gente ser suporte para os outros, né? Para a gente morrer pelo outro, para a gente se entregar, para a gente carregar a nossa própria cruz. Então a gente usa esse amar a si mesmo como um mandamento de amor próprio, mas na verdade está mais para uma exortação.
Ó, você não consegue nem amar o seu próximo do jeito que você ama a si mesmo. Faça melhor. Você consegue fazer melhor do que isso. Ame pelo menos como você ama a si mesmo. Ele está falando mais de orgulho do que de um mandamento de amor próprio. Vivemos nos dias de hoje a cultura da autoafirmação, onde raramente nós toleramos ser contrariados. E aí eu falo, o evangelho é confronto, mas eu não posso ser confrontado na igreja, porque se o pastor falar algo que eu acredito que confronta a minha vida, eu vou embora brabo e saio do grupo da igreja, né? Não é assim que a gente faz? Quando a gente está bravo com alguém, a gente sai do grupo. Eu bloqueio o pastor. Por quê? O pastor ficou sabendo que aconteceu isso semana passada e pregou para mim essa semana. Quem nunca teve essa sensação, né? Quem nunca teve essa sensação? Mas essa confrontação não é fácil da gente lidar. E os dias de hoje de autossuficiência, de egos exacerbados, né, de valorização do orgulho, tem nos levado a não tolerarmos sermos contrariados. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, mas o que nós estamos buscando não é um Deus que transforma, que esvazia a mim e a você de nós mesmos para nos encher dele, mas o que a gente quer é um carimbo no final de uma folha de papel, dizendo que eu e você estamos aprovados para o nosso próprio estilo de vida, sem que nós tenhamos que ter uma transformação radical no nosso interior. O que eu quero é ser validado. Eu sou assim, eu nasci. O pessoal, me perdoe, os irmãos venezuelanos talvez não conheçam, mas os brasileiros vão entender. Vocês lembram da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. Lembra dessa canção? Isso foi um livro que virou um filme, uma minissérie, e que acabou virando um ditado popular. Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. Porque Deus me fez assim, sim, Deus me fez assim, mas Ele também tem trabalhado ao longo dos anos, das décadas, para transformar o meu interior. Porque eu nasci assim, mas eu não tenho que continuar assim até o meu fim. Mas eu quero viver a vida do jeito que eu vivo, segundo o prazer que eu tenho na minha carne. E então eu não quero ser confrontado, porque eu não quero mudanças. A busca por validação é quando eu e você idolatramos a nossa própria natureza humana e pecaminosa. Ela se torna um ídolo. Nós temos um defeito, nós os crentes temos um defeito. A gente sempre aponta o dedo para os irmãos católicos, por exemplo, porque são idólatras, porque eles têm imagens, e eu não quero que validar a adoração a imagens longe de mim. Sabemos que é pecado, mas esquecemos que nós também produzimos e erigimos e levantamos os nossos ídolos. Enquanto alguns irmãos têm ídolos em cima da geladeira, nós geramos ídolos dentro do nosso coração. E não queremos quebrar os ídolos, queremos validar a existência deles. Quando nós amamos a parte mais fraca da nossa existência e buscamos premiar o nosso homem natural com as vantagens desse mundo caído, nós estamos produzindo ídolos de nós mesmos. Entendemos que uma transformação radical vai roubar a nossa identidade. Se eu mudar, eu deixo de ser eu. Eu me torno outra pessoa, porque a minha identidade não está no que eu sou em Deus, mas naquilo que eu faço aqui como ser humano. Então eu acho que se eu mudar, eu perco essa identidade. A gente que tem aí 20 anos, né, igual nós, 20, 22 aí. Sei. Então, a gente que é jovem há mais tempo, por exemplo, né, a gente tinha essa questão, pelo menos eu fui adolescente na década de 90, e eu lembro que a gente buscava pertencimento, e buscava no ambiente coletivo, onde estavam os amigos. Então a gente se vestia igual, a gente falava igual. E se eu deixasse de me vestir igual ou de falar igual, então eu já começava a ser rejeitado por aquele grupo.
já era estranho, já não fazia mais parte. E nós ainda pensamos desse jeito. Que se eu mudar, eu deixo de ter pertencimento. Porque eu estou querendo pertencer a este mundo e não à eternidade. E às vezes eu não estou nem percebendo que de fato eu busco pertencer a esse mundo natural e não ao mundo espiritual que é eterno. Essa transformação radical não é capaz de roubar a minha e a sua identidade. Mas essa sensação de que isso vai acontecer, né, de que perderemos a identidade, acontece porque nós vinculamos prazer e satisfação à nossa natureza carnal, corpórea, né, a nossa mente, os desejos da nossa mente. Quando na verdade nós deveríamos compreender que o prazer do espírito sobrepuja, é maior do que todo deleite natural. Mas se existe uma natureza humana, a palavra de Deus também tem uma natureza. E a natureza da palavra se refere à sua essência e ao seu propósito, ou aquilo que constitui essa palavra, o que forma a palavra de Deus. E a constituição da palavra de Deus é a revelação divina, é a manifestação, principalmente de forma pessoal, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. Mas ela também se manifesta da forma escrita, na própria Bíblia. Aquilo que nós lemos diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, de vez em quando, escuta quando o pastor lê um textinho ali para pregar. Então nós temos a palavra revelada como texto que nos dá direção, mas a palavra revelada como pessoa em Jesus Cristo. E diz a palavra, e no princípio ele era o verbo, e verbo significa palavra. Essa palavra possui uma natureza viva, uma natureza dinâmica, verdadeira, transformadora, e ela está agindo com poder para guiar a mim e você, para corrigir a mim e a você, e para salvar a mim e a você. A natureza viva da palavra está aqui para nos dar direção, para corrigir a trajetória. Né? Você está dirigindo lá, coloca o GPS. Eu moro aqui há pouco tempo, então tem muito lugar que eu não sei ir ainda. Já aprendi a ir lá buscar a irmã Josefa, os irmãos lá, já sei ir cortar o cabelo, né? Lá na casa do Luiz e da Lênis. Então, eu já sei ir comer queijo lá no Haroldo. Alguns lugares a gente vai aprendendo, mas tem um monte de lugar que eu não sei ainda aí. Então eu coloco o quê? Um GPSzinho. E eu estou dirigindo, o GPS está lá. Em 300 metros, vire à direita. Tá, vire à esquerda. Aí a hora que ele falou vire à direita, eu estou lá batendo papo com a minha esposa e eu passei a rua. O que o GPS vai dizer para mim? Recalculando rota. O GPS, ele diz recalculando rota. Ele podia dizer, tonto, perdeu o caminho, uhul. Mas não é o interesse do GPS rir porque eu vacilei. Ele simplesmente vai recalcular, ele vai corrigir a trajetória para que eu volte para o caminho correto, para que eu de fato encontre o destino que eu estou buscando. Essa é a natureza viva e dinâmica da palavra. É ajustar o meu e o seu caminho para que nós, de fato, possamos chegar ao nosso destino. Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto
e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Não está na caixinha de promessa, não tem amém, né? A Escritura não é uma letra morta, não é um manualzinho de conselhos. Quem lembra do Guinho, Zezinho e Luizinho, sobrinhos do tio Patinhas? Como que chama lá? Tio Patinhas, sabe quem que é? Da Disney? O Pato Donald, os 3 sobrinhos? O Guinho, Zezinho e Luizinho, para nós aqui no Brasil. Como que chama para vocês? Não me lembro não, mas... Ô, louco, gente. Como é que não lembra do negócio? Quando eu era criança, a gente comprava um livrinho, eu comprei um livrinho, que era um manual do escoteiro mirim, porque os patinhos eram escoteiros mirins. E lá vinha conselhos sobre tudo para crianças. O que você devia fazer, o que você não podia fazer. Se você se perdesse, como buscar ajuda. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Quando eu era criança, já faz um tempinho. E aí, se você se perdesse numa floresta, te ensinava a se proteger com gado. Então, era um manual de conselhos. Mas a Bíblia não é um manual de conselhos. A Bíblia, ela contém conselhos, ensinamentos, mas ela está muito além de um mero livro que te dá conselhos soltos e vazios. A própria palavra diz que ela é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, ou seja, que tem fio, corte dos 2 lados da lâmina. Ou seja, não importa a posição que ela acertar, vai ferir, vai cortar. A metáfora aqui em Hebreus 4:12 não pretende tratar de uma aula de anatomia, né? Juntas, medulas e não sei o quê, né? E nem de psicologia espiritual, que hoje está na moda, né? Psicologia, psicanálise e tal, e vai misturando tudo. E eu gosto disso, mas não acho que seja o caminho que a palavra nos direciona. A intenção dessa metáfora é ilustrar o poder cirúrgico de penetração e de discernimento que a palavra tem quando atinge a minha e a sua vida e a minha e a sua consciência e nos leva a enxergar o limite raso do discernimento humano. Mostra que eu e você somos insuficientes no que trata de discernir as coisas espirituais. E às vezes até as naturais, né? Emocionais. Então é tão difícil lidar com as questões emocionais. Que a gente chama de antropologia bíblica, né? O que diz respeito à humanidade dentro da Bíblia. Os conceitos da alma e do espírito representam dimensões mais profundas, que não são materiais, mas que estão entrelaçadas ao ser humano. Coisas que não podem ser ignoradas do ponto de vista da existência do ser humano. Para qualquer olhar humano, ou para qualquer um de nós, ou para qualquer capacidade de autoanalisar-se, é impossível distinguir com clareza onde que terminam os nossos desejos puramente humanos, né? As coisas das emoções, do nosso intelecto, os nossos instintos naturais, e aonde começa exatamente a dimensão espiritual, que é a nossa consciência diante de Deus. Você consegue ter clareza e frieza, saber aonde deixa de ser emoção e onde passa a ser espiritual, ou, né, o que é o espírito? Eu e a Adriana, a gente, nesses anos todos de ministério, a gente tem vivido tantas experiências. Era tanta gente que chega assim: pastor, o Espírito Santo me contou, o Espírito me falou, o Espírito disse. E daqui a pouco você olha e fala assim: gente, mas o Espírito falava tanta coisa com essa moça, não avisou para ela que não era para pegar dinheiro emprestado? O Espírito avisa tanta coisa. O Espírito foi lá falar da minha vida para essa irmã e não falou para ela que ela não podia fazer isso com o marido, que não ia ficar bom. Porque a gente não tem essa clareza de onde está terminando o que é emocional, o que é natural, e começando o que é espiritual.
E aí a gente precisa tratar de ter cuidado ao discernir cada coisa, não nos precipitarmos nas nossas decisões, não bater no peito e dizer, aqui é espiritual, né? Cuidado, precisamos discernir com humildade, porque é muito tênue a linha que separa as coisas humanas das coisas espirituais. Mas essa metáfora, ela está mostrando que a palavra penetra onde exatamente nenhuma ferramenta humana consegue alcançar. Que a palavra de Deus, ela entra na minha e na tua vida, e ela atinge um ponto onde a psicologia, a medicina, a hipnose, nada será capaz de alcançar. Ela busca fazer a exposição dessas motivações misturadas que nós temos no dia a dia. A lâmina da palavra expõe aquilo que está bagunçado no meu e no seu íntimo. Muitas vezes nós encobrimos os nossos impulsos puramente carnais e emocionais com uma roupagem de espiritualidade, né? Irmão, eu estou te falando isso, mas não é fofoca. Isso é para pedir para você orar pela irmã. O que eu estou te falando, pastor, não me leve a mal. Eu não estou te criticando, eu estou te falando isso com a melhor das intenções, para que o pastor melhore, porque foi o Espírito Santo que me falou. Eu estava orando 3h17 da madrugada. Vem aquela história assim, mirabolante, né? Para dar essa força, né? Para colocar a gente numa posição de que você não consegue sair daquele confronto, porque a pessoa maquiou os seus desejos e os seus pensamentos humanos com algo de pseudo-espiritual. Ações são feitas por vaidade pessoal. Nós fazemos coisas por mera vaidade e depois dizemos que é zelo pelo reino de Deus. Nós temos ressentimentos, temos orgulho, mas nós mascaramos e dizemos que isso é para a defesa da sã doutrina, né? A gente que é presbiteriano conhece bem esse termo, né? A sã doutrina. Às vezes a gente está fazendo as coisas por busca de aprovação humana, por validação. Já viram pessoas que são ativistas e dizem que é por amor ao reino, mas se o pastor não reconhece, ela fala, eu vou sair da igreja porque eu não sou reconhecida. O que eu costumo dizer quando a pessoa fala que não é reconhecida? Quem lembra? O lugar de ser reconhecido é onde? Hã? Não é, no IML. Quer ser reconhecido lá no IML? Oh, não, infelizmente era ele mesmo. Não é? Aqui na terra, o lugar de ser reconhecido é lá. E você não precisa se preocupar em ser reconhecido no céu. Porque se a tua identidade está firmada em Cristo, você já é reconhecido como filho de Deus. Eu não preciso correr atrás de merecer o título de filho de Deus. Porque se eu amo Jesus e Ele me lavou dos meus pecados, eu reconheci o que Ele fez na cruz, eu não tenho que me preocupar. Não, eu amo o reino, faço tudo pelo reino. O pastor chamou a atenção, acabou o amor pelo reino. Não sirvo mais. A Escritura divide e expõe essas camadas que nós apresentamos no dia a dia. E ela separa o que é genuinamente o fruto do Espírito, daquilo que é apenas produto das paixões naturais da nossa alma, da nossa natureza caída. Aqui a gente pode ver um paralelismo, né? Dois caminhos que andam um do lado do outro, quando fala-se de juntas e medulas nesse texto. O autor da carta de Hebreus reforça a ideia usando esse par inseparável, juntas e medulas. Juntas são estruturas que são externamente perceptíveis, não são? Elas não são externas, mas são perceptíveis. Por exemplo, uma junta, seu joelho é uma junta, não é?
E você sabe onde está, não é? Cotovelo, como que fala? As vértebras, né? Cada uma ali tem uma junta e a gente vê as juntas. Elas são perceptíveis, externamente perceptíveis. E elas são resistentes. Não é tão simples de você desconjuntar, né? Desmanchar ou tirar do lugar uma junta. Mas ao mesmo tempo elas são móveis, articuláveis. Mas fala de juntas e medulas. E a medula é o tutano. É o que está dentro desse osso. Que não pode ser visto, não pode ser tocado. Ele está escondido, guardado, ele é mais frágil. Ele está falando que essa espada ela entra e vai no mais profundo. Ela atravessa as juntas e continua penetrando até chegar no cerne do negócio, no centro da parte mais dura que é o osso. A lâmina da palavra rompe essa rigidez, rompe essa dureza, rompe a dureza daquilo que pode ser visto só dentro de nós, só no nosso interior. Porque nós escondemos essa maldade intrínseca da natureza como o osso esconde a medula. Porque todo mundo quer mostrar aquilo que é bom em si, mas ninguém quer mostrar aquilo que é mal. E quando a gente fala isso, parece que é tão ruim, né? Ah, meu Deus, eu sou um homem mau, eu sou uma mulher má. Não, todos somos, é da nossa natureza. A questão aqui não é julgar quem é bom e quem é mal. A questão é entendermos que essa natureza vive em guerra entre o que é bom e o que é mal, entre o que Jesus tem feito e o que a minha carne tem feito em mim. A lâmina quebra isso, ela rompe essa dureza. Ela vai no mais profundo do nosso interior e atinge essa medula que está oculta lá no fundo do osso da nossa mente, da nossa alma. Ou seja, ela encontra as reais intenções do meu e do seu coração, que estão totalmente escondidas até de nós mesmos às vezes. Você já percebeu que às vezes nós escondemos de nós mesmos as nossas falhas, os nossos pecados? A gente quer se convencer de que está tudo certo, de que tudo é muito bom, mesmo sabendo aonde nós somos falhos, aonde nós somos maus. A palavra rompe a dureza da nossa máscara e chega até o núcleo mais inacessível da nossa existência como seres humanos. A metáfora da junta e medula, ela comunica a onisciência de Deus que desmascara a nossa humanidade caída por meio da sua palavra. Ela vai até a raiz oculta daquilo que eu chamo de ser, daquilo que eu chamo de homem. E ela mostra quem nós realmente somos. Ela tem um outro problema, né? Que esse texto mostra, que essa palavra ela não julga só as nossas ações, só as atitudes, aquilo que eu faço, né? Os atos externos, mas trata de ir lá no mais profundo e identificar as nossas intenções, as motivações secretas do nosso coração. Eu faço, eu sirvo porque eu amo a Jesus, ou eu faço, eu sirvo porque eu quero que vejam o quanto eu sou bom e talentoso. Ela penetra essa divisão entre alma e espírito, é o que o texto diz. Ela separa. Pastor, onde você quer chegar? Você quer começar a entender onde está esse limite entre alma e espírito? Vá até a palavra. Conheça a palavra, porque ela vai te mostrar o limite aonde termina o homem e começa o espírito do homem. Diante de Deus, nada está oculto, tudo está desnudo, tudo está exposto. O encontro de Jesus com esse jovem rico aqui em Marcos 10 é a demonstração prática dessa espada em ação.
atuando. Ali é justamente isso que está acontecendo. Nós temos um homem ali que é moralmente irrepreensível. Você já sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Não, mas eu já faço isso tudo. Aquele homem era moralmente irrepreensível. Ele era humanamente um homem excelente. Mas Jesus confronta a medula, a raiz da sua idolatria. A lei é como um espelho que reflete a nossa queda. Diz que o homem correu, ajoelhou-se e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui essa pergunta revela o que a gente chama de teologia antropocêntrica, ou seja, ela está focada no ser humano e não no próprio Cristo. Ele acredita que a salvação é uma conquista pessoal, baseada no seu desempenho, naquilo que ele faz, na moral que ele apresenta diante da sociedade, na sua igreja, na sua sinagoga, na sua congregação. Então ele está querendo conquistar por méritos próprios a sua salvação, a vida eterna. O padrão da lei é que Jesus responde a esse homem. Aqui a gente vê que existe um padrão na lei. Jesus responde a esse homem apontando para os mandamentos que regem o relacionamento entre ser humano e ser humano. Vocês perceberam isso? Jesus responde falando da relação com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás. Vocês perceberam isso? Isso é lei. Está tratando de eu com você. E no que tratava entre homem e homem, aquele jovem rico era irrepreensível. Você conhece os mandamentos, não matarás e tal. Tudo isso se trata de relações humanas. E aí o jovem fala: não, mas tudo isso eu estou fazendo, eu obedeço, desde quando era piazinho. Ali ele expõe a sua cegueira espiritual. Ele reduziu a santidade de Deus a uma listinha de tarefas que ele julgava suficiente para encontrar a perfeição. A mente daquele homem era legalista, ele atuava segundo a lei, mas desconhecia a graça de quem estava conversando com ele. Na teologia reformada nós aprendemos que a lei funciona como um espelho que mostra a sujeira, mas não limpa a sujeira. A lei revela a podridão, mas não limpa o mau cheiro da nossa carne podre. Aquele jovem pensava ser um homem justo, mas ele confiava na sua própria justiça. A justiça própria é um pecado refinado, mas é perigoso. Então aqui a gente chega num ponto onde entendemos que o confronto não é uma aberração. O confronto não é um combate, mas o confronto da palavra é um ato de amor. Porque esse confronto na palavra é o que desmascara a nossa fábrica de ídolos. No caso do jovem rico, seu ídolo era a própria justiça. O acreditar em suas boas atitudes, acreditar que aquilo que ele fazia de bom já tornava ele um discípulo justo, um homem justo. Mas no versículo 21 diz: e Jesus olhou para ele com amor. Eu acho fascinante quando chega nesse ponto. O confronto divino não tem o seu ponto de nascimento não está na rejeição. O confronto não nasce da rejeição, mas do amor soberano de Deus por cada um de nós. Ele não confrontou aquele homem porque rejeitou, mas porque o amava e olhou para ele com amor. Deus ama a mim e a você como nós estamos, mas o seu amor
se recusa a deixar eu e você permanecermos como estamos. A gente precisa compreender que o amor de Deus, ele é intencional. Conhece essa palavra? Intencional. O pessoal que fala espanhol tem essa palavra em espanhol? Deve ser mais tipo intencional. Com intenção, graças. O amor de Deus é com intenção. Pronunciei bem? Eu vou voltar a treinar espanhol. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Se eu falar isso para você, você gosta? O propósito é que você não seja mais como criança. Te soa bem isso? Não soa bem, né? O brasileiro tem um problema sério. O homem brasileiro tem um problema sério se eu chamar de criança. Se eu usar a palavra moleque, então já sai briga, quebrando cadeira nas costas um do outro. É terrível, né? É ou não é? Então se eu falar para você, você não pode mais ser como criança. Você já levanta no meio do culto, sai e fala assim, nunca mais volta aqui. Está me ofendendo. Só que então eu vou fazer diferente. Eu não vou falar isso para você. Efésios capítulo 4. Versículos 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Pelo contrário, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a exortação bíblica, não sou eu que estou querendo ofender a você, até porque quando eu estava preparando, essa palavra confrontou primeiramente a mim, para que eu pudesse compartilhar isso com você. Jesus propõe essa evolução para aquele jovem rico, mas ele faz isso como a proposta de uma cirurgia na alma. Ele diz, falta de uma coisa, vai, vende tudo que você tem e volta para me seguir. Jesus não estava estabelecendo um novo método de salvação por meio do voto de pobreza, e nem filantropia. Você sabe que tem religiões que tratam isso, voto de pobreza. O que Jesus está estabelecendo ele não é voto de pobreza, não é filantropia, né? Você vai ser salvo se você doar as coisas. Mas o que ele está colocando ali é a lâmina no ponto crítico da vida daquele homem. Ele está tratando do primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Aqui se expõe a verdade sobre a idolatria. Como afirmou Calvino, o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. O problema daquele homem não era o ouro que ele tinha no cofre, mas o ouro que ele tinha dentro do seu coração. O ouro no cofre era só metal, mas o ouro do coração era um Deus, um ídolo. O dinheiro era a verdadeira fonte de segurança daquele homem, era o que lhe trazia valor, era o que lhe dava identidade. Como era o nome do jovem rico? Quem leu a Bíblia e lembra desse texto? Mas qual que era o nome do jovem rico? Alguém lembra? Não, ninguém vai lembrar porque não tem. Ah, peguei vocês. Não tem nome. Não, a Bíblia não fala o nome. Ele é tratado apenas como jovem rico. Perceberam a importância do que eu estou falando? Vocês lembram da história de Rico e Lázaro? Rico e? Como que era o nome dos dois personagens? Estão percebendo aqui? Conseguiram captar? O jovem rico, a identidade dele estava na riqueza. Não tem nome. O rico e Lázaro. Lázaro tinha nome, mas o rico não tinha nome. Porque ele se identificava pelo que ele tinha e não pelo que era. E ali no versículo 22 de Marcos 10, tem um confronto entre a fidelidade divina e a incapacidade humana. Diz assim, diante disso ele ficou abatido e se afastou, triste, porque tinha muitas riquezas.
a espada da palavra expôs a verdade. Ele não amava Deus sobre todas as coisas, ele amava mais a criação do que o Criador. O custo de seguir a Jesus exige a abdicação de todos os tronos do nosso coração, onde temos colocado qualquer ídolo sentado à frente de Jesus. Não existe comunhão com Cristo mantendo as nossas mãos apegadas aos ídolos do mundo. O desfecho dessa história revela que a vontade humana, não regenerada pela presença do Espírito Santo, é escrava dos nossos próprios afetos humanos, as coisas que a gente gosta, as nossas paixões caídas. Aquele homem teve liberdade de escolha. Jesus deu para ele 2 caminhos. Você escolhe. Mas a natureza caída daquele homem preferiu reter os seus bens a possuir a vida eterna. Existe um limite humano. O texto nos confronta com a verdade de que o homem é absolutamente incapaz de salvar a si mesmo, ou absolutamente incapaz de destronar os seus próprios ídolos pela sua pura força de vontade. Nós não conseguimos, porque o pecado está agarrado em nós. Eu costumo dizer que ele está agarrado e nas costas, né? Coceira nas costas já é difícil, né? Imagina alguma coisa pendurada, agarrada com unha nas costas. Se eu não consigo coçar minhas costas, imagina tirar o troço que está pendurado lá. É mais ou menos isso. Precisa que alguém faça por nós. Logo em seguida, Jesus disse para os próprios discípulos: para o homem é impossível, ele está falando de salvação, mas para Deus não. Eu e você devemos aprender a andar pelo caminho da rendição. E aqui nós temos a chave diante do confronto. Você está na defensiva. Tive uma conversa com uma pessoa que eu gosto muito, pessoa que eu aprendi a amar muito rapidamente. E ela disse assim para mim, essa pessoa: não sou mais cristã, porque me decepcionei com os cristãos. E eu disse: tu não é a primeira pessoa. Sinto te dizer, não é exclusividade sua. Porque todo cristão é um ser humano. E todo ser humano é problema. Nós temos uma brincadeira lá em casa que a gente fala assim: é problema, botinha, que é de um meme. Gente, é problema. É ou não é? Mas quando nós somos machucados por pessoas, a partir desse momento o que acontece? Eu começo a me defender, a me proteger, porque eu não quero ser machucado de novo. E ninguém está errado em se proteger, a grande questão é essa. Eu acho uma hipocrisia eu dizer para você: não, aquela pessoa, pastor, já 10 vezes que o meu cunhado... Tem cunhado aqui? Não tem, né? Não, vou mudar. Então, esquece cunhado, não falei essa palavra, né? Pegou dinheiro emprestado e não me pagou. Você tem que ir lá e perdoar, e emprestar de novo. Não, não tem, fica longe, você vai se machucar, vai se estressar, vai te dar prejuízo de novo. Não é? Então não podemos ser hipócritas. Mas a questão é, a pessoa me machuca, mas eu me fecho para Jesus. Jesus não é cristão. Meu Deus, que heresia. Ele está acima de nós cristãos. Ele é o Cristo. Então, os cristãos erram, mas o Cristo não. Os cristãos falham, mas o Cristo não falha. Então, o que eu estou dizendo para você: não se defenda daquilo que há de melhor para a sua vida. Não feche o seu coração para aquilo que pode transformar a sua história. Nós reagimos à pregação bíblica, à própria leitura da palavra, à exortação de um irmão. Esse tão troço que incomoda é a exortação de irmão, né? Pai e mãe dando bronca já é ruim, imagina a exortação de irmão. Eu com quase 50, né? Às vezes: ô pai, tudo bom? Não, você dá aquele esculacho.
Quase 50 anos, meu pai me dando bronca. Quem não fica bravo, chateado, não é? Fica. Mas essa é a reação natural da minha e da sua carne. Essa é a justificativa que o nosso orgulho promove. É a reação de um coração ainda endurecido e na defensiva. Mas a reação do coração quebrantado é a submissão a essa lâmina cirúrgica de Deus, que mesmo que de início traga algumas dores, alguns sentimentos que nos incomodam, tem o objetivo de trazer vida e vida em abundância. Eu e você precisamos conhecer os ídolos ocultos, fazer um mapa do nosso coração, identificar o que compete com Cristo na minha e na sua vida. É a necessidade de validação, de reconhecimento, é o status profissional, é o status financeiro, é o orgulho moral que eu tenho de me achar mais santo do que os meus irmãos. O intelecto, vivemos no tempo de buscar um tesouro, mas um tesouro supremo, um tesouro eterno. A verdadeira mudança de mente, a metanoia que está lá em Romanos 12:2, não acontece por mero esforço moralista de fazer as coisas direitinho, mas pela obra soberana do Espírito de Deus na minha e na sua vida. Ele arranca o coração duro de pedra e coloca um coração novo dentro de nós, que é capaz de perceber que perder tudo por amor a Cristo é, na verdade, o único jeito de conquistar, de ganhar de presente a vida eterna. Eu quero, antes de continuar, e nós estamos caminhando para o final, eu quero te convidar, sentado mesmo como você está. Eu vou te dar alguns segundos para que você pense no que tem sido ídolo do teu coração. Pense, identifique. Diga para Deus, eu tenho esse. Conte para Ele. E se Ele está falando no teu coração nessa noite, você vai dizer para Ele, arranca de mim esse coração duro, cheio de ídolos, e me dá um coração que tenha paz. Faça isso. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9, nos mostra o contraponto perfeito à justiça própria, entre a justiça própria e os tesouros terrenos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Paulo viveu aquilo que o jovem rico recusou viver. Paulo viveu o que o jovem rico recusou viver. Ele arremata a mensagem mostrando que a renúncia diante da lâmina de Deus não é uma perda trágica, mas é a única forma de trocar o lixo da nossa justiça própria e dos bens terrenos pela riqueza insuperável que é o próprio Cristo. O Salmo 139, 23 e 24 é uma oração de submissão à lâmina cirúrgica de Deus. Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. E eu quero te perguntar, você tem coragem de fazer essa oração hoje? Sonda-me, ó Deus. Vai lá no mais profundo do meu coração e dá uma olhada se tem alguma coisa ruim. Eu acho que talvez eu não tenha coragem de falar desse jeito, porque eu seria hipócrita e dizer, Senhor, vê se tem alguma coisa mal. Não, eu tenho certeza que tem. Eu reconheço que há algo mal dentro de mim, porque a minha natureza ainda está ativa. Porém,
ainda que o pecado esteja tentando em todo o tempo me desestabilizar emocional e espiritualmente, eu sei que maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Eu tenho a convicção de que se há algo ruim na minha carne ainda ativo, há algo infinitamente superior me conduzindo para o caminho da eternidade, vivendo no meu espírito. Esses versículos transformam a mensagem num clamor prático, verdadeiro. Deixa de ser uma palestra, algo que é intelectual, e se torna algo para prática na sua vida. Em vez de fugir da espada que divide a alma do espírito, a igreja está sendo convidada a se colocar voluntariamente deitado na mesa do cirurgião divino e continuar dizendo para ele: exponha e arranque do meu interior todos esses ídolos ocultos. Para finalizar, Mateus 13:44 nos apresenta a perspectiva da alegria na renúncia. Gente, isso é confrontador para mim. Falar isso aqui, às vezes parece que eu estou sendo hipócrita. Porque eu confesso, eu não gosto de renunciar. Tem coisa que a gente não quer, porque é da nossa natureza. Me arrepia, às vezes eu estou falando aqui algumas coisas, eu sinto um arrepio, e nem é espiritual, é emocional. É eu falando, alegria na renúncia, nem sempre há. Às vezes não é agradável, mas o resultado é eterno. Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vocês perceberam que tudo que a gente falou até aqui, Deus entrega para a gente num único texto curtinho de um versículo. É como um tesouro escondido num campo. O homem descobriu aquele tesouro, ele entregou, vendeu tudo que ele tinha para ficar apenas com aquele campo. Por quê? Porque para além de tudo que ele tinha, o que havia ali era muito, muito, muito mais valioso. Esse texto eu considero um remédio sobre a ferida da tristeza que o jovem rico teve quando foi embora. Aquilo foi uma ferida gerada nele, não por Jesus, mas pelo ídolo que havia em seu coração. Esse texto mostra que desapegar de tudo para seguir a Jesus não é um sacrifício amargo, uma imposição da lei, mas é uma entrega voluntária, feita com alegria. E nós entregamos, porque em algum momento os meus olhos e os teus contemplaram com clareza o verdadeiro tesouro que está esperando você na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.